O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 17.1. Desenvolvimento da mediunidade. Aqui trataremos especialmente dos médiuns escreventes, porque é o gênero de mediunidade mais divulgado e, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, aquele que dá resultados mais satisfatórios e mais completos. É também aquele que todos ambicionam. Infelizmente não há, até agora, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade. Os sinais físicos, aos quais certas pessoas acreditavam ver os indícios, nada têm de certos. Esses sinais podem ser encontrados nas crianças e nos velhos, entre os homens e as mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um meio de constatar a existência, se é experimentar. Pode-se obter a escrita por meio de cestas e pranchetas ou diretamente com a mão. Este meio é o mais fácil, e pode-se dizer o único empregado hoje em dia, e o que recomendamos de preferência. O procedimento é dos mais simples, consiste unicamente em tomar um lápis e papel e colocar-se na posição de uma pessoa que escreve, sem qualquer outra preparação. Mas, para se ter bom resultado, muitas recomendações são indispensáveis. Como disposição material, recomendamos evitar tudo o que possa incomodar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que ela não repouse totalmente sobre o papel. A ponta do lápis deve se apoiar para traçar sem encontrar demasiada resistência. Todas as precauções se tornam inúteis quando se consegue escrever correntemente, porque agora nenhum obstáculo poderia parar a mão, são apenas preliminares do aprendizado. É indiferente se servir da pena ou do lápis. Certos médiuns preferem a pena, mas esta só é conveniente àqueles que são formados e escrevem calmamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou, pelo menos, muito incômodo. O mesmo ocorre quando a escrita é brusca e irregular, ou quando se trata de espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. O desejo de todo aspirante a médium é naturalmente poder se relacionar com espíritos de pessoas que lhe são caras, mas ele deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um determinado espírito oferece muitas dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário que haja entre ele e o médium relações fluídicas que não se estabelecem imediatamente. É só à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em contato com o primeiro espírito comunicante. Pode acontecer, também, que aquele com o qual se quer se comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado sua presença, como pode ser também que não tenha a possibilidade nem a permissão de atender ao apelo que lhe é feito. É por isso que convém, no começo, não se obstinar a pedir um espírito determinado, à exclusão de qualquer outro, porque acontece não ser com ele que as relações fluídicas se estabeleçam com maior facilidade, por maior simpatia que lhe devote. Antes de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso desenvolver a faculdade, e para isso é necessário fazer um apelo geral e se dirigir a seu anjo guardião. Não há fórmula sacramental. Aquele que pretender indicar alguma pode ser chamado de trapaceiro, porque para os espíritos a forma não é importante. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes ou em outros equivalentes: rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo e me fazer escrever, rogo também ao meu anjo guardião me assistir e afastar os maus espíritos. Espera-se, então, que um espírito se manifeste fazendo escrever qualquer coisa. Pode ser aquele que se deseja, como pode ser também um espírito desconhecido ou o anjo guardião. Em todo caso, geralmente ele se faz conhecer escrevendo seu nome. Mas então se apresenta a questão da identidade, uma das que requerem muita experiência, porque há poucos principiantes que não foram expostos a serem enganados. Trataremos dessa questão em capítulo especial. Quando se quer fazer apelo a espíritos determinados, é essencial, no começo, não se dirigir senão àqueles que se sabe ser bons e simpáticos e que podem ter um motivo para vir, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser assim formulada: em nome de Deus,
rogo ao espírito de tal pessoa que se comunique comigo, ou então, e rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de tal pessoa se comunicar comigo, ou outra fórmula representando o mesmo pensamento. Não é necessário que as primeiras perguntas sejam formuladas de tal modo que a resposta seja um simples sim ou não. Por exemplo, você está aí? Quer me responder? Pode me fazer escrever, etc. Mais tarde essa precaução torna-se inútil. No começo, é apenas uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não se trate de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito ao qual se dirige. Ver capítulo 25, das evocações. Uma coisa ainda mais importante é observar que o modo de apelo é a calma e o recolhimento, juntos a um desejo ardente e uma firme vontade de ser bem-sucedido. Por vontade, não entendemos uma vontade efêmera, que age por impulso e que a cada minuto seja interrompida por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, sustentada, sem impaciência nem desejos febris. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e pelo afastamento de tudo o que possa causar distrações. Agora só resta uma coisa a fazer, é renovar todos os dias suas tentativas durante 10 minutos ou um quarto de hora ao menos de cada vez, isso durante 15 dias, um mês, 2 meses ou mais, se necessário. Conhecemos médiuns que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escrevem correntemente desde a primeira vez. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium, um espírito sério e avançado. Mas é de notar que, quando se coloca ao espírito a questão de saber se ele é ou não médium, respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede que os ensaios sejam às vezes infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Faz-se a um espírito uma pergunta geral, ele responde de uma maneira geral. Como se sabe, nada é mais flexível que a faculdade mediúnica, pois pode se apresentar sob formas as mais variadas e em graus muito diferentes. Pode-se, então, ser médium sem se aperceber, e num sentido que não é aquele ao qual se pensa. A esta pergunta vaga, e sou médium? O espírito pode responder, sim. A esta outra mais precisa, e sou médium escrevente? Pode responder, não. É preciso conhecer a natureza do espírito que se interroga. Há alguns tão levianos e tão ignorantes, que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estouvados. Por isso aconselhamos para se dirigir a espíritos esclarecidos, que respondem de boa vontade a essas questões e indicam o melhor caminho a seguir, se houver a possibilidade de êxito. Um meio que quase sempre dá bons resultados é empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente, flexível, já formado. Se este coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que ela não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nesta circunstância, e a mão que segura o lápis se torna um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isso não impede de ser esse exercício muito útil quando se pode empregá-lo, visto que, frequente e regularmente repetido, ajuda a transpor o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. É suficiente, algumas vezes, magnetizar, com essa intenção, o braço e a mão daquele que quer escrever. Mas, muitas vezes, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre o ombro e vimos o outro escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito pode se produzir igualmente sem nenhum contato e por efeito único da vontade. Compreende-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado deve representar um grande papel, e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado é muito útil para o iniciante observar uma multidão de pequenas precauções que ele despreza frequentemente em detrimento da rapidez do progresso, principalmente para esclarecer sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de formulá-las. Seu papel é o de um professor que se dispensa quando se está suficientemente hábil. Outro meio que pode contribuir consideravelmente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela comunidade de intenção. Assim, todas, simultaneamente, em silêncio absoluto, com recolhimento religioso, tentam escrever, fazendo um apelo ao seu anjo guardião ou a um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer,
sem designação especial e por todos os integrantes da reunião, um apelo geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, que em nome de Deus, Todo-Poderoso, rogamos aos bons espíritos se comunicar pelas pessoas aqui presentes. É raro que nesse número de pessoas não haja quem dê prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escreva correntemente em pouco tempo. Compreende-se o que se passa nesta circunstância. As pessoas unidas por uma comunidade de intenção formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se acham acrescidas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades, encontram-se, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não for um, será o outro, e eles se aproveitarão disso. Este meio deve ser empregado nos grupos nos quais faltam médiuns ou nos que não os têm em número suficiente. Tem-se procurado processos para a formação de médiuns, como se tem procurado meios de diagnósticos, mas até agora não conhecemos métodos mais eficazes que aquele que indicamos. Na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade seja uma resistência material, certas pessoas pretendem vencê-la por uma espécie de ginástica capaz de deslocar o braço e a cabeça. Não descreveremos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico, não somente porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas pela convicção de que pode oferecer perigo para os de compleição delicada pelo abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existirem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização, que foi empregada sem sucesso com o mesmo fim. A fé entre os aprendizes de médiuns não é uma condição primordial, ela ajuda os esforços, sem dúvida, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade são suficientes. Já se viram pessoas inteiramente incrédulas ficarem admiradas de escreverem a sua revelia, enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que esta faculdade tem relação com a predisposição orgânica. O primeiro indicador de uma disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. No começo, não traça senão sinais insignificantes, depois os caracteres se desenham mais e mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é necessário abandonar a mão ao seu movimento natural não opondo resistência, nem impelindo. Certos médiuns escrevem correntemente com facilidade desde o começo, algumas vezes desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros fazem durante muito tempo traços e verdadeiros ensaios caligráficos. Os espíritos dizem que isso é para exercitar a mão. Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não se pode duvidar de que seja um espírito que se diverte, porque os bons espíritos nunca fazem nada de inútil. Nesse caso, é necessário redobrar de fervor para pedir a assistência dos espíritos bons. Se, malgrado isso não houver mudança, é preciso parar, desde que se aperceba que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa a cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equívocos para não dar satisfação aos espíritos zombadores. A estas observações um espírito ajunta, e há médios cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando, ao fim de alguns meses, não se obtém senão coisas insignificantes, sim ou não, letras sem sentido, é inútil persistir a sujar papel em pura perda. Essas pessoas são médiuns, porém médiuns improdutivos. Aliás, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercícios que se confiam a espíritos secundários, por isso não se deve dar muita importância, em razão de espíritos, que são por assim dizer, empregados como mestres de escrita, para treinar os médiuns iniciantes. Não creiam que sejam espíritos elevados que façam ao médium esses exercícios preparatórios. Acontece que, se o médium não tiver uma finalidade séria, esses espíritos permanecem ligados a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova. Para se desenvolverem, cabe a eles fazer o necessário para angariar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. A dificuldade da maioria dos médiuns iniciantes é de ter que tratar com espíritos inferiores e devem se sentir felizes se forem apenas espíritos levianos. Toda a sua atenção deve ser a de não os deixar dominar a situação, porque, uma vez firmados, não será fácil deles se desembaraçar. É um ponto importante, principalmente no começo,
que sem as precauções necessárias pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera sob a proteção de Deus e pedir a assistência de seu anjo da guarda, que é sempre bom, enquanto que os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou maus. O segundo ponto é se dedicar com muito cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência fornece a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, dos quais é sempre prudente desconfiar. Se os indícios forem suspeitos, é necessário fazer um apelo fervoroso a seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças o mau espírito, provando-lhe que não se é tolo, a fim de desencorajá-lo. Por isso, o estudo prévio da teoria é indispensável, se quisermos evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Nos capítulos Xi e da obsessão a Ixil, da identidade dos espíritos, acharemos instruções muito desenvolvidas sobre o assunto. Aqui nos limitaremos a dizer que, além da linguagem, pode-se olhar como prova infalível de inferioridade dos espíritos, e todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, irregular, deformada, de dimensão exagerada, ou apresentando formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, o que tem mais a ver com o médium que com o espírito, sem ter nada de insólito. Vimos médiuns tão enganados, que mediam a superioridade do espírito à dimensão dos caracteres e que davam grande importância a letras moldadas, como as de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Se é importante não cair o médium sob a dependência de maus espíritos, mais importante ainda é não se entregar voluntariamente. É preciso que um desejo imoderado de escrever faça crer que é indiferente se dirigir ao primeiro espírito que apareça, salvo se pretende livrar-se dele mais tarde, se não lhe convier mais, porque não se pede assistência impunemente, seja para o que for, um mau espírito que pode fazer pagar caro seus serviços. Algumas pessoas, impacientes de ver se desenvolverem nelas a faculdade mediúnica, muito lenta a seu ver, tiveram a ideia de chamar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando dispensá-lo depois. Muitas têm sido servidas a contento e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido chamado nessas condições, foi menos dócil para ir embora que para vir. Conhecemos pessoas que foram punidas da presunção de se crerem fortes para afastá-los à vontade, por anos de obsessão de toda a natureza, por mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer ou a sua conversão ou a pretensa força de seu subjugado, para expulsá-lo quando quisesse. A escrita é algumas vezes bem legível, as palavras perfeitamente destacadas, mas, com certos médiuns, é difícil da escrita ser decifrada por outros, é preciso adquirir o hábito de fazê-lo. Frequentemente é formada por grandes traços, os espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é ilegível, pede-se ao espírito que recomece, o que eles fazem, geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente legível, mesmo para o médium, este consegue quase sempre obter uma mais nítida por exercícios frequentes e regulares, aí empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito para ser mais correto. Certos espíritos adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais. Para marcar que uma questão os desgosta e que não querem respondê-la, farão, por exemplo, um longo traço ou qualquer outra coisa equivalente. Quando o espírito termina o que tinha para dizer ou que não quer mais responder, a mão permanece imóvel e o médium, seja qual for seu poder e sua vontade, não pode obter nenhuma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não terminou, o lápis continua sem que seja possível detê-lo. Se quiser dizer espontaneamente alguma coisa, a mão segura convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder opor-se. O médium, aliás, sente quase sempre alguma coisa que indica que houve apenas uma parada ou que o espírito já terminou. É raro que não sinta quando o espírito partiu. Tais são as explicações essenciais que temos a dar no que toca ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer, na prática, certos detalhes que seria inútil relatar aqui e que os princípios gerais podem orientar. Que muitos tentem e se achará mais médiuns do que se pensa. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica.
É ela que todos procuram obter com razão, mas o mecanismo puro é muito raro. Ele se mistura com frequência à intuição. O médium, tendo consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar de sua faculdade, não sabe se isso vem dele ou de um espírito estranho. O médium nada tem a temer e deve prosseguir assim mesmo, que ele se observe com cuidado e reconhecerá no que escreve uma infinidade de coisas que não estavam no seu pensamento, que até são contrários, prova evidente que não vem dele. Que ele continue e a dúvida se dissipará com a experiência. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas, seria errado se crer deserdado por isso. Se é dotado apenas da mediunidade intuitiva, é preciso que se contente, ela não deixará de render grandes serviços se souber colocá-la em seu proveito e não repudiá-la. Se, depois de inúteis tentativas durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produza, ou se esses movimentos são demasiado fracos para dar resultados, ele não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça, sem se inquietar se isso vem dele ou de uma fonte estranha, e a experiência lhe ensinará a fazer a distinção. Acontece frequentemente, aliás, que o movimento mecânico se desenvolva mais tarde. Falamos anteriormente que há casos em que é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. Isso se dá, sobretudo, quando um médium puramente intuitivo ou inspirado faz um trabalho de imaginação por si mesmo. Pouco importa que se atribua um pensamento que lhe foi sugerido, se lhe vêm boas ideias, que agradeça ao seu bom gênio, e ele sugerirá outra. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Suponhamos agora a faculdade mediúnica completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que ele seja o que se diz um médium feito, seria muito errado se ele se acreditasse dispensado de todas as instruções. Ele venceu apenas uma resistência material, mas é agora que começam as verdadeiras dificuldades e que precisa mais do que nunca da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se ele quer voar cedo demais com suas próprias asas, não tardará a ser vítima de espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Uma vez a faculdade desenvolvida no médium, é essencial que dela não a abuse. A satisfação que ela provoca entre certos médiuns principiantes excita neles um entusiasmo, que é importante moderar. Devem pensar que ela lhe foi dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. É útil se servir dela nos momentos oportunos e não a cada instante. Os espíritos, não estando sempre às suas ordens, correm o risco de ser vítimas de mistificadores. É bom adotar para isso dias e horas determinados, para que se preparem com maior recolhimento e que os espíritos que queiram vir se encontrem prevenidos e também estejam em melhores condições. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, é preciso renunciar, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua se serve de um tradutor, é preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. A falta de médium não significa privação de assistência de espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se exprimir, mas não um meio exclusivo de atração. Aqueles que nos amam estão perto de nós, sejam médiuns ou não. Um pai não abandona seu filho, porque este é surdo e cego, e não pode vê-lo nem ouvi-lo. Ele o envolve na sua solicitude como fazem os bons espíritos para nós. Se não podem nos transmitir materialmente seus pensamentos, eles nos ajudam pela inspiração.